Bom, então, retomando, a água da franja capilar é essencial para a vegetação, principalmente aquela de maior porte. Nós vemos aqui um detalhe nesse perfil à direita, da zona não saturada, nós vemos lá que existe uma região mais superficial, que é chamada de umidade, zona de umidade do solo, onde há água subterrânea em alguns poros e que atende às necessidades de uma vegetação de menor porte. Depois temos uma zona intermediária, e aí a franja capilar aqui, logo acima da zona saturada, e foi feito um detalhe aqui nesse desenho à esquerda. A água subterrânea que está na franja capilar atende às necessidades de uma vegetação de maior porte que tem raízes mais profundas. A profundidade desse nível d'água da franja capilar pode atingir alguns metros. Então, a vegetação que está nessa área precisará ter raízes capazes de chegarem nessa profundidade para ter água para a sua subsistência. Então, se há uma determinada região que receberá uma vegetação a ser cultivada, a ser plantada, área de reflorestamento, coisas do gênero, a vegetação escolhida precisará ter raízes com porte suficiente para atingir a franja capilar. Então, essa vegetação, ela não se abastece da água, da umidade do solo, ela precisa de água com maior quantidade. E, portanto, ela se aproxima da zona saturada. Então, a profundidade do nível d'água é uma medida feita por várias áreas de conhecimento, por exemplo, engenharia florestal, engenharia agronômica, que se preocupam com isso, porque não adianta escolher uma vegetação para uma determinada região e essa vegetação não atingir a profundidade da franja capilar, que está logo acima do nível d'água. No nosso caso, estamos preocupados com a zona saturada. E aí, essa figura e as seguintes mostram como ela se distribui em profundidade. Então, quando ela ocorre em profundidade. Então, nós vemos aqui um exemplo de uma região com material, aqui cascalho, essas lentes de cascalho, esses níveis irregulares, espessura irregular, mas contínuos, aqui com espessura variada, formados por cascalho, e outros níveis intercalados por material de granulação inferior. Poderia ser solo, sedimento ou rocha sedimentar. A porosidade é intergranular. Na superfície do terreno, a construção civil, a vegetação, ao que nós estamos acostumados a ver e a ter contato na superfície de qualquer área, seja uma área urbana, uma área rural. E aí nós temos, então, a partir da pluviosidade anual, uma parte da água maior fluirá para os canais dos rios da região e uma parte menor da pluviosidade infiltrará em profundidades, circulando de poro a poro, criando, então, uma zona saturada em água subterrânea e uma zona não saturada. O mesmo ocorre se a região for formada por material, normalmente rocha, com fratura tectônica. São rochas que foram submetidas a esforços na crosta terrestre. Então, aqui os vazios, os poros, estão marcados por esses níveis, essas regiões mais escuras. E aí nós vemos aqui na parte de baixo da figura, onde está a zona saturada, significa que essas fraturas estão todas preenchidas por água. Veremos isso mais à frente, onde isso ocorre no estado de São Paulo e se constitui, então, uma importante fonte de água subterrânea para a população. E uma região onde há uma porosidade kárstica. Então, temos lá a superfície do terreno, em profundidade a porosidade, cavernas que podem variar no tamanho, né, na sua dimensão, parte delas preenchida, parte da porosidade preenchida por água, então seriam poros totalmente inundados, totalmente preenchidos por água, e parte preenchida por água. Então, que as pessoas têm acesso a cavernas, normalmente, então, é essa região, né?
Há cavernas com água totalmente preenchida por água, mas o que nós temos normalmente acesso são cavernas que não têm água e, portanto, elas estão numa zona não saturada, estão na zona vadosa daquela região que contém essa porosidade. Então, as águas subterrâneas, elas despertaram o interesse da humanidade que, nos últimos anos, tem se utilizado dessa fonte de recursos hídricos de forma intensa. Então, as águas subterrâneas, elas têm sido buscadas em várias situações. Basicamente, porque elas são importantes, porque elas constituem o maior reservatório de água doce no estado líquido na Terra. Então, se nós recuperarmos as porcentagens da divisão da água subterrânea na Terra, nós veremos que as geleiras e calotas polares correspondem a maior reservatório de água doce, mas essa água está no estado sólido. A água subterrânea, a água que está nos rios e lagos, e a água que está nos outros reservatórios, 0,9%, desses três, a água subterrânea é o maior reservatório da água doce no estado líquido. Os rios correspondem a um reservatório menor. Então, é um grande reservatório de água doce que nós temos na Terra. Em geral, em termos de qualidade da água, de composição química, por exemplo, e de outros indicadores de qualidade de água, as águas subterrâneas têm uma qualidade superior à água que está nos reservatórios superficiais, sejam rios, lagos ou represas. E tem reservatório superficial, ele tem, em geral, uma água com uma qualidade inferior à da água subterrânea. Elas são mais limpas do que as águas superficiais. Boa parte disso é garantido pelo processo de infiltração, né, que imita o processo de filtração da água, porque no processo de infiltração, várias partículas sólidas e substâncias químicas são retidas na zona vadosa. Veremos isso mais a seguir quando tratarmos de contaminação da água subterrânea. A água subterrânea, então, ela tornou-se ao longo dos anos a principal fonte de água nas áreas onde a água superficial ela não está prontamente disponível. Ela pode não estar nessa situação porque ela está distante de onde ocorre a demanda, ou ela existe nas proximidades da demanda, mas em uma quantidade ou qualidade insuficientes ou imprópria para o uso para aquela demanda. Então, a seguir, há alguns mapas que mostram a importância da água subterrânea no estado de São Paulo para abastecimento público. Então, aqui nós temos um mapa do estado de São Paulo. Essas linhas que estão aqui claras são as unidades de gerenciamento de recursos hídricos. Então, não são divisões verdadeiras do terreno, são unidades que foram estabelecidas para facilitar a gestão dos recursos hídricos. Dentro de cada uma dessas unidades de gerenciamento há vários municípios. Esse mapa, feito em 1997, ele ressalta aqui a porcentagem do uso de água subterrânea para abastecimento público. E nós vemos nesse tom de azul mais escuro, onde ele está, significa que aquela área usa água subterrânea para sustentar 100% do abastecimento público. Então, nós vemos aqui, independente disso, nós vemos aqui que há uma clara divisão no estado de São Paulo. Uma região a oeste, centro-oeste do estado de São Paulo, que muitas áreas, muitos municípios se utilizam de água subterrânea para abastecimento público, podendo chegar aí a 100%, mas vários municípios que indo de 50% a 100% do abastecimento público garantido por extração de água subterrânea. E vemos na área centro-leste que a maior parte dos municípios se utiliza de água superficial para garantir o abastecimento público. Poucos são os municípios, as áreas que usam a água subterrânea para garantir
abastecimento público. Então, essa divisão no estado de São Paulo, em termos de quais municípios podem utilizar água subterrânea em larga escala, é determinada pelas características geológicas, do tipo de material, do tipo de porosidade que está presente em cada uma dessas áreas, veremos logo mais. Então, aqui é o mesmo tipo de mapa, esse daqui já é de 2004, mostra também as mesmas unidades de gerenciamento, gestão de recursos hídricos. Cada uma delas tem um nome, então esses números e esses nomes são das unidades de gerenciamento de recursos hídricos que está aqui embaixo colocado, né, o nome. Nós vemos que várias delas, na porção centro-oeste, nós temos uma boa parte, aqui nessa figura era dada por mapa, por município, esse mapa, e aqui nós temos pela unidade de gerenciamento de recursos hídricos, que ressalta o seguinte: apesar da gestão de recursos hídricos ela ter sido estabelecida essencialmente para a água superficial em bacias hidrográficas, o uso da água subterrânea se tornou uma realidade tão contundente que a gestão dos recursos hídricos precisou abarcar essa água subterrânea. Tá? Então, nós vemos aí, na porção praticamente central do estado de São Paulo, ao longo do Rio Tietê, o Rio Tietê é esse daqui, né? Pós do Rio Tietê aqui no Rio Paraná, ao longo do Rio Tietê, áreas de gestão de recursos hídricos e, portanto, de municípios que se utilizam intensamente de água subterrânea para abastecimento público, mesmo estando às margens de um rio de grande porte, como é o Rio Tietê. Já na porção centro-leste do estado de São Paulo, e desde o litoral aí até aqui a região central do estado, nós vemos que a água subterrânea tem uma participação bem reduzida no abastecimento público. Né? Isso é derivado, então, dos condicionantes geológicos dessa região. Mesmo tipo de mapa, só que mais recente, de 2015, se não me engano. Então, um trabalho feito sobre águas subterrâneas do estado de São Paulo, diretrizes de utilização e proteção. Então, nós vemos aí, de novo, unidades de gerenciamento de recursos hídricos, são essas linhas em branco, divisão em subbacias, né? Subbacias hidrográficas, a demanda por subbacia de água subterrânea em amarelo e superficial em azul. E aí nós vemos novamente, porção centro-oeste do estado de São Paulo, tem uma grande demanda por água subterrânea e tem essa água subterrânea para ser extraída, e a porção centro-leste do estado de São Paulo, uma demanda bem menor, basicamente porque não tem grande quantidade de água subterrânea em profundidade, em função das suas características geológicas. Então, nós temos lá que dos 643 municípios do estado, 52% utilizam exclusivamente água subterrânea em seu abastecimento público, 19% utilizam um sistema misto, ou seja, parte água subterrânea e parte água superficial, seja de rio ou de reservatório, represas, né? E o restante, 29%, utilizam exclusivamente água superficial. Basicamente, porque não tem água subterrânea em quantidade e profundidade. Então, esse slide, ele sintetiza um pouco isso, né? Aqui pegando já de uma outra fonte de dados, esse daqui, se não me engano, é do DAEE, Departamento de Água e Energia Elétrica. Aqui pegando um dado da CETESB, né, mostrando que 80% dos municípios são total ou parcialmente abastecidos por água subterrânea, atende uma população enorme, 5 milhões de habitantes, pelo menos, tá? E que esse uso de água subterrânea tende a aumentar no estado, como é grande a demanda por captação privada para hotéis, condomínios, hospitais, indústrias, escolas, qualquer empreendimento tenta obter água subterrânea, se for possível, e não depender do abastecimento público garantido por água superficial.